A paz do Senhor Jesus. Você acredita no poder da oração? Você acredita no de repente de Deus, na mudança que acontece sem você estar esperando, mas ao mesmo tempo você estando clamando por aquilo? Tem que crer, porque Deus, ele é especialista em de repentes. Mas eu vejo que são de repentes para nós. Para Deus, na verdade, ele está trabalhando, ele está sempre trabalhando a nosso favor. Então, quando é de repente, vem sobre a nossa vida algo que a gente não está esperando, apesar de estar orando, mas para Deus já é algo planejado, né, projetado para nós. A Bíblia diz aqui em Atos, capítulo 12, versículo 5 em diante, diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que, muito tremenda essa palavra aqui, ó, Herodes, ele prende os discípulos porque ele quer matar, ele quer calar a boca daqueles discípulos, ele quer de alguma forma também se fazer, né, as pessoas ficarem, agradar as pessoas, enfim. Aí ele prende Tiago, prende Pedro, e a Bíblia diz que ele matou a espada Tiago, irmão de João. E aí Pedro ficou preso para no outro dia ser executado. Só que enquanto ele estava preso, lógico, tinha os propósitos de Deus, e a igreja fazia constante oração para o livramento ali daqueles homens. Um morreu porque, irmãos, Deus tem suas formas de trabalhar. A gente às vezes questiona, às vezes nós entendemos, às vezes nós falamos: Senhor, por que não podia livrar todos, não podia sarar todos, não podia, sabe, libertar todos? Mas cada um é de uma maneira de trabalhar e o Senhor sabe todas as coisas. Então a Bíblia diz que Deus, ele escuta, né, a oração. A igreja está orando, os irmãos estão orando, estão clamando. Pedro está preso e o Senhor está trabalhando. Louvado seja Deus. Olha que tremendo, irmãos. Eu acho muito interessante isso aqui, porque a gente vê, né, a situação problema, a situação impossível, a situação difícil era a prisão, né? Pedro na prisão. Era algo assim que não tinha muito o que eles fazerem. Eles não podiam chegar lá e soltar Pedro. Eles não tinham argumentos para ir até Herodes e tirar Pedro. Então era uma situação problemática, era uma situação complicada, era uma situação que necessitava da intervenção poderosa do nosso Deus. Muitas vezes nós passamos por momentos que a gente consegue resolver algumas coisas e outras nós precisamos da intervenção poderosa, sobrenatural do nosso Deus. E aí o que a gente faz? Nós clamamos, nós oramos, porque há poder na oração dos justos, né? A Bíblia diz que pode muito em seus efeitos. O Senhor, ele escuta o clamor do povo. O Senhor, ele ouve uma oração sincera, uma intercessão verdadeira, genuína. E Deus estava ali escutando a oração daquele povo. E a Bíblia diz aqui também, irmãos, que essa intercessão é aprender, a gente aprender a confiar no controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Porque enquanto Pedro está preso, a igreja ora e todos estão confiando que Deus vai trabalhar a favor daquela situação. Porque a gente precisa confiar para orar. Não tem como você chegar diante do trono de Deus, do altar de Deus em oração, se você não confia nele. Porque se eu oro sem confiar, a gente já está errado. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ter fé, né? Nós temos que ter fé para ver os milagres, a glória de Deus. Enfim. Outra coisa interessante aqui que é o livramento, né? A gente vendo a resposta de Deus sobre aquela situação. A gente vendo o trabalhar do Senhor, porque Deus trabalha de uma forma diferente em cada situação. Aqui o próprio Deus, a Bíblia diz aqui, ó, quando Herodes estava para o fazer comparecer, naquela mesma noite Herodes queria chamar Pedro, porque Herodes queria matar Pedro. A intenção era essa, como ele matou Tiago, irmão de João. E agora a Bíblia diz que Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado com cadeias, olha que coisa sobrenatural. E os guardas na porta guardavam a prisão, ou seja, tinha guarda com ele estava preso e ainda tinha guarda na porta. Ou seja, como é que eu chego diante de Pedro? Como é que eu chego ali? Só Deus, irmãos. A palavra diz que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro, o despertou e disse: levanta-te. E caíram das mãos as cadeias, né? Todas as cadeias, todas as algemas, todos os grilhões que prendem você, eles têm que cair por terra com o poder da oração, com o poder da intercessão, com o agir de Deus sobre a sua vida. Às vezes tem pessoas que elas estão amarradas, né, a tantas coisas, amarradas a problemas
mentais, a problemas espirituais, a problemas físicos, né? A tantas coisas presas, né, ao passado, presas na depressão, algemadas ali na mágoa, na frustração, e aí para tudo e fica parece que tá cheio de grilhões, tá ali, tá amarrado, a vida não flui, as coisas não acontecem, o inimigo tá trabalhando, o inimigo tá, sabe, assim, tomando domínio. Mas, irmãos, Deus é aquele que tem o controle. Deus, ele é aquele que, quando ele ouve um clamor, ele trabalha, ele opera poderosamente em favor daquela oração, em favor daquela intercessão, daquele clamor. Por isso é tão importante a gente orar. Às vezes nós desistimos de clamar por situações impossíveis. Nós desistimos de orar por coisas que nós achamos que não vai acontecer, não vai virar, não vai mudar. Mas olha, deixa eu falar para você, não desista de clamar, ainda que você não esteja vendo nada. A igreja orava em casa e Pedro estava preso dentro da prisão. Eles não estavam vendo o trabalhar de Deus, eles estavam clamando para algo sobrenatural acontecer. Mas a verdade é que eles não viam esse sobrenatural. Eles só clamavam crendo que Deus podia fazer algo a favor daquilo. E a mesma coisa somos nós. Nós clamamos por coisas que nós não estamos vendo. Nós não estamos assim do lado ali, né? Ouvindo e trabalhando ali naquela situação para ela mudar. A gente não está fazendo isso. Nós estamos clamando das nossas casas, às vezes da igreja, de algum lugar que a gente está, e a pessoa ou a situação está em outro lugar. Então nós clamamos, nós oramos, crendo que o Espírito Santo vai visitar, que Deus vai fazer algo sobrenatural, como a igreja cria aqui, né? E a Bíblia diz que o anjo bateu nele e falou: levanta depressa e vamos, né? Cinge e ata as suas sandálias. E aí, segue-me. E Pedro saiu seguindo ali, né, irmãos? Mas interessante que eu acho dessa palavra é que quando eles passaram a primeira, segunda guarda, chegaram à porta de ferro que abriu por si mesmo, ou seja, eles passaram as guardas, a porta abriu, né, a última porta lá que era de ferro, que não tinha como abrir, ela se abriu, porque Deus aqui abre portas. E, irmãos, a Bíblia diz que percorreram a rua e o anjo se apartou dele. E quando o anjo se aparta dele, aí que ele vai cair em si do que estava acontecendo. Por enquanto é como se ele tivesse anestesiado, sabe, Pedro? Isso é engraçado, né? Pedro estava ali dormindo, de repente o anjo bate nele ali, né, toca nele, fala: levanta, Pedro, né, coloca a sandália no pé, vamos, me segue. E o livramento acontecendo, as cadeias caindo, os soldados ali, né, sendo desbaratados, e Deus trabalhando, e Pedro viajando, né? Pedro não estava entendendo direito aquela situação. Irmãos, sabe quando acontece? Eu acho muito interessante, às vezes nós estamos passando por meio da situação, e como a gente está dentro daquele negócio, como a gente está no meio da situação, às vezes a gente não entende como que Deus está trabalhando. Talvez a gente fique bem disperso naquilo que Deus está fazendo, e isso é ruim, né? Na verdade a gente devia estar super ligado. Na verdade, Pedro devia estar super atento ali, que era Deus trabalhando a favor dele, mas ele, verdadeiramente, a Bíblia está dizendo aqui, ó, Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou. Ou seja, agora eu sei. Tava meio, sabe, tipo anestesiado. Eu costumo usar essa palavra, né? Sabe quando você fica anestesiado, parece que você não está acreditando no que está acontecendo? Eu acho que Pedro estava assim naquele momento, porque a Bíblia diz que quando o anjo se ausentou dele, que aí ele caiu em si do que estava acontecendo, e ele entendeu: não, certamente Deus está me livrando dessa situação. E a Bíblia diz que ele foi até a casa de Maria ali, mãe de João, que tinha, né, por sobrenome Marcos, onde eles estavam todos reunidos, e ele pegou e bateu na porta. Eu adoro, eu amo essa palavra. Diz assim, ó, que ele bateu na porta e uma menina chamada Rode, ela saiu para abrir. E aí quando ela reconheceu a voz de Pedro, ela, ao invés de abrir a porta, ela voltou correndo lá dentro e avisou: olha, Pedro, é Pedro, né? Desesperada, afoita, alegre. Interessante demais. A resposta foi tão rápida daquilo que eles estavam orando naquela circunstância. Por que foi rápida? Deus trabalha sempre assim? Não. Mas ali era uma necessidade de Deus libertar ele, porque Herodes ia tomar ele naquela mesma noite para o matar. Está escrito aqui na palavra. Então era uma necessidade de urgência. Deus sabe as necessidades de urgência. Tem coisas que ele faz rápido, tem coisas que ele não faz tão rápido, tem coisas que demoram aos nossos olhos, mas é tudo no tempo tremendo de Deus, né? Deus sabe todas as coisas, o tempo dele é perfeito. E a palavra diz que ela foi lá e aí as pessoas falavam para ela: você tá fora de si. Não, você tá ficando louca, não é possível. E continuavam ali. Aí ela voltou e ela viu que era Pedro, né, irmãos? E aí a igreja se alegrou, as pessoas se alegraram, as pessoas
ficaram felizes que Pedro chegou ali, a resposta da oração veio. Então, o que Deus quer dizer para você através dessa mensagem? Em primeiro lugar, não há cadeias que fiquem de pé diante do nosso Deus. Não há muralhas, não há barreiras que fiquem de pé diante do nosso Senhor. Quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer operar, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, outra coisa que eu aprendo com essa palavra é que quando a gente ora e intercede por uma causa, nós precisamos acreditar que Deus está indo lá, enviando seus anjos para trabalhar ao favor daquilo que você está orando, está clamando. Irmãos, há muito poder numa oração, tá? Às vezes as pessoas não desprezam um pouco assim a oração, mas quando há uma oração sincera, verdadeira, aquela que vem do fundo da alma, sabe? Que você ora, se coloca no lugar da pessoa, se coloca no lugar daquela situação, às vezes, que você não está vivendo, mas alguém da sua família, ou dos seus amigos, ou do seu trabalho, ou da sua igreja está vivendo, e você clama por aquilo, você, sabe, se entrega por aquilo, não tem como não ter resposta. Deus, Ele é um Deus que Ele escuta. Deus é um Deus que responde os clamores. Então vale a pena orar, vale a pena clamar, mas é impossível. Mas é muito sobrenatural, não tem o que fazer. É justamente por isso que tem que entrar a oração. Porque se tivesse o que fazer, você colocava sua mão lá e fazia. Se tivesse o que fazer, alguém ia lá, resolvia e fazia. Mas quando o negócio, a situação fica impossível, é a hora de você deixar Deus fazer. Acreditar que Deus pode fazer. Acreditar que Ele pode mudar essa circunstância ao seu favor, a favor de outra pessoa, a favor daquela circunstância que está vivendo ali, porque Deus, Ele é fiel, Deus, Ele responde. E outra coisa que eu aprendo nessa palavra é que tem momentos que a oração vai parecer assim que vai demorar Deus responder, né? E talvez a gente até desanime de orar por aquilo, mas olha, eu digo pra você, continue orando, continue perseverando, porque tem vários exemplos na Bíblia, se eu fosse falar aqui agora pra você, de pessoas que insistiram, que perseveraram, que estavam ali todos os dias, né? Jesus, estou aqui de novo, Jesus, mais uma vez, Jesus, mais um dia, Senhor, eu vou te apresentar de novo meu pai, minha mãe, vou apresentar de novo, sei lá, o casamento, o trabalho, vou apresentar de novo meu irmão em Cristo, Senhor, eu vou apresentar de novo, e aí você vai apresentando, não desista de orar por essa situação, mesmo que ela esteja demorando, porque Deus sabe a hora certa de mudar o quadro. E tem respostas que a gente aprende aqui nessa palavra que é tremendo, que são imediatas, é o que eu falei, de repente de Deus, né? Deus, Ele muda o cativeiro assim, só que não foi de repente, foi um trabalhar de Deus constante, porque a Bíblia diz que enquanto Ele trabalha, né, enquanto a gente está dormindo, Deus está trabalhando. Então, Deus está sempre trabalhando ao seu favor, Deus está sempre cuidando de cada detalhe da sua vida, das suas circunstâncias, das suas causas. Nunca duvide do amor de Deus, do livramento de Deus, da mão do Senhor sobre a sua vida. Se você não entregou sua alma para Deus ainda, se você não entregou o seu coração para o Senhor, nesse dia é o momento de você se render ao Senhor, de você falar, Deus, eu quero viver esse sobrenatural que Pedro viveu, eu quero viver o sobrenatural de que essas cadeias que me cercam, que me prendem, elas sejam quebradas em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, que o Senhor quebre as cadeias do vício, quebre as cadeias da depressão, quebre as cadeias da mágoa, da decepção, vai quebrando as cadeias, Senhor, da minha vida e vai entregando, vai abrindo, vai falando com Ele, sabe, abrindo o seu coração, abrindo a sua vida, falando com Ele quais cadeias, quais prisões você precisa ser liberto, porque Deus, Ele é um Deus que quebra todas as prisões e dá vitória para você, para o seu familiar. E outra coisa, você que ora, você que clama, continue clamando. Não desista de orar. A Bíblia está repleta de exemplos, como eu falei, de orações respondidas, de orações que vieram para dar vitória, para transformar vidas, orações que modificaram corações, né? Transformaram cativeiros, orações poderosas no altar de Deus, né? Cada lágrima para Deus é uma frase, né? Cada lágrima para Deus, às vezes a gente não tem muito o que falar, mas ali no seu silêncio, muitas vezes, o Senhor, Ele traduz tudo aquilo ali, né? O Espírito Santo, Ele leva para Deus o que a gente precisa, porque a gente não sabe orar como convém orar, mas o Senhor, Ele traz a nossa lembrança, Ele traz as palavras à nossa boca. E quando a gente se entrega, Ele vai fazer especialmente, né, o que é necessário, o que é fundamental ser feito
por amor àquela vida, por amor à sua vida, por amor a muitas pessoas, porque em uma oração, irmãos, eu sempre vejo isso assim, em uma oração Deus transforma muita, não é uma pessoa só que é transformada, tudo aquilo que circula aquela pessoa é mudado em uma oração, através de uma oração, porque Deus, ele não, dificilmente ele trabalha na vida de alguém sozinho, só aquela pessoa, ele até trabalha naquela vida primeiro, mas aquela vida vai ganhar outras vidas, aquela vida vai ter o testemunho para outras. Então, sempre o milagre acontece na minha vida e pessoas são alcançadas. O milagre acontece na sua casa e pessoas são alcançadas. Sabe como é? Então, o Senhor nunca trabalha para uma pessoa só. Ele trabalha sempre visando muitas pessoas, sempre visando uma circunstância que vai glorificar o nome dele e que vai libertar, curar, né? E transformar vidas. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo pode fazer. Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que escuta. Ele é um Deus que responde. Ele é um Deus que cuida de cada detalhe. Ele é Deus conosco. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Continua aí acompanhando, né, as mensagens todos os dias que são possíveis. Estou aqui ministrando, trazendo uma palavra, uma reflexão, né, para o nosso coração, para que a gente possa se fortalecer, porque verdadeiramente o que nos fortalece é a palavra de Deus, né, que nos transforma, nos alegra, nos dá esperança de alguma mudança, de algo melhor lá na frente, em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa, e até amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais uma mensagem, em nome de Jesus.